Não é que o STF seja, historicamente, uma casa ilibada, panteão da honestidade, planando sobre o lodo, o chorume fétido do Congresso e do Executivo. É claro que não. É uma instituição falha como todas as outras. Mas, tem sempre o mais, num dos momentos mais delicados da nossa democracia, quando parte das Forças Armadas, empresários poderosos e picaretas travestidos de líderes religiosos tentaram destituir um presidente legitimamente eleito, quem segurou a onda, quem segurou a barra, foi o Supremo Tribunal Federal. Essa PEC, aprovada pelo Senado, é eleitoreira, está acontecendo num timing horrível e o pior, é um flerte com os defensores de uma autocracia de extrema-direita. Aí vem o líder do governo, esse governo que teve sua posse garantida pelo STF, e vota a favor dessa provocação. E eu sou obrigado a ouvir que membros do STF, em represália, estão dizendo que o governo vai ser retalhado. Gente, eu vou começar a falar de série da Netflix ou da dica de autoajuda. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixa o like ou o seu dislike, o seu comentário, que é sempre muito importante. Para quem quer só entender o bagulho, o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, quer ser governador de Minas em 2026. Então ele se aproximou da bancada ruralista, que é simpatizante da tentativa de golpe da extrema-direita e por isso não gosta do STF, e resolveu aprovar uma PEC que na verdade é mais um pontapé na canela do que qualquer outra coisa. Ela diz, a PEC, que se uma lei é aprovada pelo Congresso, pela maioria da casa, ela não pode ser considerada inconstitucional por um único voto monocrático de um dos ministros do STF. A justificativa do Pacheco é que isso dá mais equilíbrio aos poderes, no sentido de que não é justo que um ministro sozinho tenha poder de derrubar uma lei que foi aprovada por centenas de parlamentares. Não faz muito sentido, porque o STF está lá, ele existe, entre outras coisas, para dizer isso é constitucional, isso não é. Então, o que vai mudar na prática, se passar também pela Câmara do Lira, esse é outro assunto, é, quando aparecer um caso desses por lá, os ministros vão botar em pauta e o colegiado vai votar. Não esvazia o poder do STF, esvazia o poder individual dos ministros para alguns casos muito específicos. A lei em si não é absurda. Absurdo é o timing. O Brasil de 2023 sabe perfeitamente que o STF é alvo de uma turba barulhenta que tem a cara de pau de ainda apoiar um presidente derrotado nas urnas que tentou ficar no poder na marra. E esse é o glacê do bolo, porque no recheio tem a gestão absurda da pandemia, tem os casos descarados de peculato, tem o aparelhamento das Forças Armadas, da PGR e do próprio Congresso. Então, qualquer aceno no sentido de limitar poderes do Supremo hoje, ênfase no hoje, é flerte com o bolsonarismo e a extrema-direita e ponto final. Quer mexer com o Supremo? Espera a gente voltar à mínima normalidade democrática. O beneficiário da tentativa de golpe, que meteu 1000 pessoas na cadeia, está indo para a posse do ultraliberal amigo dele lá na Argentina. O primeiro punido pelas Forças Armadas por envolvimento nos chamados atos antidemocráticos foi um coronel. Você vai se lembrar dele. Aquele que xingou os colegas do exército vestido de camisa da seleção por não terem aderido ao golpe. O cara estava lá no 8 de janeiro. Ele tomou até gás de pimenta na cara. Ou seja, estava no meio da bagunça, chamou o exército de covarde, chamou os generais de, me desculpem, ele é que chamou, filhos da puta, e hoje foi condenado pelo Tribunal Militar. Você viu a pena? 48 dias de prisão em regime aberto. O que você, minha amiga e meu amigo que me acompanham, acham que vai acontecer com os generais artífices do golpe? Como fica a nossa estabilidade social, política, eleitoral, se a gente chegar a 2026 com esse clima de impunidade para militar e para político em relação à tentativa de golpe? Soldadinho, entre aspas, que jogou pedra em vidraça, preso a 10 meses sem julgamento. Quando é julgado, 15 anos de prisão. E essa é a resposta do Exército Brasileiro para um coronel que estava na bagunça. Assumidamente. Se filmou, xingando, postou nos grupos de WhatsApp dos colegas. Sem justiça não vai haver normalidade. E cutucar o STF nesse momento, repito, é flertar com o golpismo. Aí, como se não tivesse suficientemente errado,
O Jacques Wagner, líder do Lula no Senado, vota a favor da PEC. O único voto do PT a favor da PEC. Para sinalizar ao Pacheco alguma espécie de afinidade, de sintonia, achando que isso vai ajudar o governo nas votações lá no Senado. O cara tá fechando com a bancada ruralista, o Pacheco, para boicotar o governo. E o líder do governo, no Senado, se une a ele para atacar o STF. Não entra na minha cabeça. E fechando o show de sandices, eu ouço a Daniela Lima, na Globo News, dizendo com todas as letras que ministros do STF que ela ouviu estão naturalmente full pistolas com o Lula e por causa disso, é aqui que entra o absurdo, eu transcrevi, abro aspas, tem integrante do Supremo Tribunal Federal dizendo que não dialogará mais com as pautas do governo, em especial as pautas de interesse do governo no Senado, que estejam de alguma maneira vinculadas ao Supremo, enquanto o Jacques Wagner for líder. Oi. Pedir na cabeça do Jacques Wagner já é um absurdo. Ministro dialoga nos autos, com base na interpretação da lei. E quando o diálogo diz respeito a agilizar uma votação ou explicar um sentido que pode fugir à percepção do ministro, isso tem que acontecer com qualquer interlocutor, a serviço de qualquer partido, ou ONG, ou empresa, ou réu, pessoa física, sem qualquer influência político-partidária. É por isso que eles têm cargos vitalícios, para não dependerem de puxar saco de quem colocou eles lá. Eu sei, não precisa me alertar, eu sei que não é assim. Mas mandar recadinho desses por intermédio de jornalista, e a Daniela é uma excelente jornalista, é esculhambação, é falta de respeito à liturgia do cargo. Assumir publicamente que é assim que eles agem é dar mais munição para os seus inimigos, para os seus detratores. Então, vendo a extrema-direita crescendo no mundo, vendo o governo se sabotando através do Jacques Wagner, vendo o STF. Nesse caso, eu estou me pautando pelo jornalismo, mas não foi só a Daniela que ouviu recados assim. Vendo o STF assumindo que tem uma pauta política própria, eu me sinto muito idiota. Ainda mais agora que eu sou obrigado a ouvir e ler que quem apoiou abertamente o governo Lula durante as eleições ganhou Pix. Do governo, do YouTube, do George Soros. Eu ouço isso de bolsominion e de ciristas, porque na cabeça do cirista só isso explica uma pessoa ter dito que poderia votar no Ciro e não ter votado. Eu cansei de dizer aqui, contra a extrema-direita bolsonarista, eu votaria no cachorro caramelo se ele tivesse chance de ser eleito. Mas não entra na cabeça do cirista. E eles se sentem no direito de caluniar os outros. Eu estou falando de 5 ou 6 pessoas só, mas são 5 ou 6 pessoas que eu poderia processar, porque foram afirmar ou insinuar, mesmo diante da minha negativa, que as minhas opiniões têm preço e que eu fui pago. Não tem preço e eu não fui pago. O que tem preço é o meu livro. Estou batalhando para vender porque produzi de forma independente. Quero que chegue ao maior número de pessoas. Está com 5 estrelas na Amazon. Baixe seu Kindle por um preço, R$ 34,00, que você não vai se arrepender. Ou compre a versão física. Em papel eu sei que R$ 68,90 que é o preço, mais o frete. É caro para muita gente, mas não é culpa minha. É impressão por demanda. E foi o orçamento mais barato que eu consegui. São 310 páginas em papel pólen, que é aquele amarelinho aqui, ó. E na dúvida, leia os reviews que estão lá, que eu estou gostando muito. Mas o resumo é esse. Eu já achei a fala do Barroso hoje, na abertura da sessão, exagerada. Ele disse: não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento do tribunal. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. É exagerado porque a PEC não é nenhum sacrifício. O Congresso é a casa do povo. Se ele quiser mudar a estrutura do STF, ele muda. O problema é que quem tem feito isso, claro, de forma muito mais radical, são os governos extremistas, são os autocratas no planeta Terra, da Venezuela à Hungria passando por Israel. Uma vergonha, Pacheco. Uma vergonha, Jacques Wagner. Em nome de quem eu digo, uma vergonha, governo Lula. E quem cresce com isso? Arthur Lira, que agora pode sentar em cima. Ele, que teve processos arquivados pelo STF outro dia e que deve ser alvo de vários outros. Deram a faca e o queijo para ele, Arthur Lira. Tenham todos um ótimo dia.